Olá, meus amigos, é com muita alegria que estamos aqui em mais um momento de estudos promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA, aqui em Niterói. E é com muita alegria, então, que recebemos a todos nesse momento para mais um dia de reflexão e de estudo acerca do Evangelho segundo a doutrina espírita. Então, hoje nós receberemos o amigo Marcos de Mário, do Grupo Espírita Seara de Luz. E o Marcos irá nos falar sobre o tema Comunicações Mediúnicas em Tempo de Pandemia. E para que possamos nos conectarmos com as energias superiores, que possamos nos conectarmos com os amigos espirituais, que possamos, então, nos ambientarmos para esse momento, vamos fazer a nossa prece. Em seguida, teremos as palavras do amigo Marcos de Mário. Que possamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, o dia de hoje, que possamos agradecer por estarmos aqui estudando, que possamos agradecer a vida em primeiro lugar. Que o nosso estudo seja frutífero, produtivo, que tenhamos uma excelente noite, um excelente momento para refletirmos acerca de nós mesmos, para refletirmos acerca de nossas escolhas, de nossos passos nessa jornada da vida, e que, à luz dos ensinamentos de Jesus, possamos cada vez mais ajustar a nossa rota, ajustar os nossos sentimentos sempre na melhor direção, sempre conectados ao objetivo maior de amor, de compreensão, de tolerância, de indulgência e de perdão. Que cada ação do nosso dia a dia seja pautada pelo amor. Não é fácil, mas por isso estamos aqui, tentando pouco a pouco nos melhorarmos, na certeza de que a melhoria individual, no esforço individual de cada um de nós, no presente, o futuro que nos espera será muito melhor. Que tenhamos uma bela noite, um excelente momento de estudos. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais que nos acompanham nesse momento, pela oportunidade bendita de estarmos aqui. Fique conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar com vocês para conversarmos sobre um tema tão importante que é a mediunidade, mas a mediunidade nestes tempos de pandemia, em que estamos enfrentando o isolamento social e em que as atividades dos centros espíritas estão paralisadas ou semi-paralisadas, trabalhando dentro dos protocolos de segurança higiênica. Mas é claro que nós sabemos que a mediunidade, ela não para. Não existe um botão para que possamos desligar a faculdade mediúnica. E o que nos foi proposto é que conversássemos hoje sobre justamente o uso da mediunidade, como ficam as faculdades mediúnicas diante da pandemia, com muitas reuniões mediúnicas nos centros espíritas suspensas,
se o médium pode atuar dentro do celular e como ficam essas mensagens mediúnicas que têm se espalhado através das redes sociais e principalmente dos aplicativos de mensagens instantâneas, como é o caso do WhatsApp ou do Telegram, que são os mais conhecidos. Pois bem, então, vamos conversar à luz do Espiritismo, primeiramente entendendo que a mediunidade é uma faculdade natural. Ela nos pertence ao ser humano. Todos nós somos médiuns. Entendendo aqui com Allan Kardec, lá em O Livro dos Médiuns, que alguns têm as faculdades mediúnicas mais desenvolvidas, outros menos. Mas como somos seres humanos, espíritos reencarnados, todos nós, pelo menos em potencial, em germe, possuímos a mediunidade. Se não somos médiuns, psicógrafos, escreventes ou psicofônicos, mas nós somos médiuns intuitivos, na maioria, porque estamos sempre cercados pelos espíritos que nos intuem através do pensamento. Por isso, então, Allan Kardec, quando faz a classificação em O Livro dos Médiuns, ele afirma que todos somos médiuns. Num grau maior ou num grau menor, todos recebemos intuições, pressentimentos, sensações da presença dos espíritos, e tudo isso significa mediunidade. O que não quer dizer que nós vamos à reunião mediúnica e vamos receber mensagens dos espíritos, porque aí, então, é a mediunidade ostensiva, desenvolvida, patente, e aí só alguns de nós, então, podemos ser assim classificados. E, como dissemos desde início, a mediunidade não tem um botão regulador, não tem um painel de controle no nosso próprio organismo, onde podemos ligar ou desligar, aumentar ou diminuir a intensidade ou a sintonia. Mas se não temos esse painel de controle no organismo físico, nós o temos no pensamento, na nossa mente. Porque a sintonia, ela vai acontecer com os desencarnados através do pensamento. Então, nós podemos controlar os pensamentos. Quando temos bons pensamentos, atraímos para nós e fazemos melhor sintonia com os bons espíritos. Quando não controlamos os nossos pensamentos e nos deixamos levar por pensamentos de desequilíbrio nas mais diversas áreas, nós estamos então abrindo a sintonia com os espíritos inferiores. Entendendo aqui que espírito inferior é o espírito moralmente inferior, e obviamente que não é um espírito que deseje a nossa felicidade, o nosso bem. Então, podemos dizer que temos conosco um painel de controle mental. Na reunião mediúnica, a sintonia com os espíritos comunicantes, ela também se dá através do pensamento. Por isso, a necessidade do médium se preparar com leituras edificantes, um estudo do Evangelho, aprender a meditar, a concentrar o pensamento, fazendo então essa sintonia fina com a equipe espiritual que controla aqueles que vão se comunicar através dos diversos médiuns presentes na reunião. Portanto, é falso quando um médium diz que não pode ou que não consegue se controlar, que ele é apenas o intermediário e, por ser o intermediário, os espíritos comandam o ato mediúnico. Essa colocação não é verdadeira,
quando estudamos o Livro dos Médiuns, que é uma obra essencial para todo e qualquer médium, nós então ali aprendemos que o médium ele participa ativamente do fenômeno mediúnico. Ele não é passivo, ele não se entrega pura e simplesmente ao comando dos espíritos. Na verdade, o médium, ele tem uma emancipação da sua alma, ou seja, ele tem um desprendimento parcial do seu corpo físico, onde ele, então, cede a sintonia ao espírito comunicante via pensamento e perispírito, que é o corpo espiritual, porque há toda uma ligação de ordem fluídica. Participam disso, então, o médium, o espírito comunicante e o guia espiritual do médium, ou o mentor espiritual do grupo mediúnico. Estão todos sintonizados mentalmente e fluidicamente. O médium, ele é o filtro da comunicação. Ele participa controlando o espírito comunicante, quando este for um espírito inferior, ou um espírito sofredor, um espírito mediano, e sendo também o filtro do bom espírito, do espírito mais elevado, porque fornece a ele todo um arcabouço fluídico, mental, de conhecimentos, para a melhor expressão desse espírito na sua mensagem. Então é falso entender, acreditar que, enquanto médium, durante o ato mediúnico, o médium não tenha nenhuma participação. Muito pelo contrário. Aliás, é da competência do médium controlar tanto as expressões verbais quanto as expressões gestuais do espírito comunicante. É o médium que é responsável quanto a isso. Não pode deixar que o espírito fale o que bem entenda, gesticule do jeito que quiser, faça o que bem entender durante a comunicação. Aí, então, nós temos um médium com a sua mediunidade educada, disciplinada. Mas alguns médiuns nos dizem que, quando voltam ao seu estado normal de vigília, após o ato mediúnico, eles nada lembram. Portanto, seriam médiuns inconscientes. É fato que boa parte das comunicações mediúnicas não ficam na lembrança do médium. Essa é uma realidade. Mas o fato do médium não recordar a comunicação não quer dizer que ele seja inconsciente, ou seja, que ele não teve nenhuma participação, que ele ficou totalmente alheio à comunicação. Não, isso não acontece, porque ele sempre emancipado irá participar dessa comunicação e fazendo também o controle dela. O que existe é que, ao voltar ao seu estado normal de vigília, ele apenas tem o esquecimento, ou seja, ele não guarda na sua memória imediata a comunicação mediúnica. Somente isso. Um companheiro nosso, conversando conosco a esse respeito, dizia assim, olha, na verdade eu prefiro sempre dizer que não existe o médium inconsciente, porque esse é um termo que gera muita confusão. Eu prefiro dizer que existe o médium desmemoriado, o médium que não lembra como foi a comunicação, quem deu a comunicação e qual o conteúdo dessa comunicação. Não lembra agora, que voltou ao seu estado de vigília, mas durante o transe mediúnico, ele estava ali fazendo a sua participação. No maior ou no menor grau, mas ele sempre terá uma participação. Quando se trata
de comunicação de espíritos mais elevados, o médium pode até ser retirado do ambiente, ele pode, inclusive, fazer parte de algum estudo ou alguma outra ação, porque aí, nesse caso, há um controle total do ato mediúnico feito pelo próprio espírito comunicante, que é elevado, e também pela equipe espiritual do centro espírita. Mas nós sabemos que esses são casos mais raros, e vai depender muito também do desprendimento do médium, da confiança do médium ao seu mentor espiritual e à equipe espiritual que coordena a reunião mediúnica no centro espírita. Pois bem, não estamos no centro espírita. A reunião mediúnica foi suspensa, obedecendo os protocolos governamentais diante da pandemia. O que fazer agora para receber as comunicações dos espíritos? Como atender os espíritos sofredores, os que estão desencarnando diante da pandemia, e são milhões no mundo todo, se não podemos realizar a reunião mediúnica no centro espírita? Bem, o Espiritismo nos ensina a sempre utilizarmos o bom senso em todas as circunstâncias. No auge da pandemia, de fato, até mesmo as reuniões mediúnicas foram suspensas para evitar aglomeração e a disseminação do vírus do Covid-19. Com os protocolos de segurança e a vacinação, nós começamos então a perceber a possibilidade da reabertura da reunião mediúnica, mas seguindo todos os protocolos, ou seja, a utilização da máscara, distanciamento de pelo menos 1 metro, 1,5 metros entre os participantes da reunião mediúnica, talvez não todos os participantes, como antes, mas um grupo um pouco mais reduzido, retomando então, pelo menos uma vez por semana, a reunião mediúnica e numa sala que possa permitir uma boa ventilação. Pois bem, a questão é que durante a pandemia, e nós já temos aí mais de 1 ano e meio de pandemia, nós vimos que mensagens mediúnicas vieram sendo publicadas através das redes sociais e dos aplicativos de mensagens instantâneas. Alguns grupos espíritas não suspenderam totalmente as reuniões mediúnicas, continuaram a realizá-las de uma forma mais restrita e dentro dos protocolos de segurança. E começou-se, então, a ver muitas mensagens a respeito da pandemia. Mensagens essas que ligavam a pandemia ao apocalipse, ao mundo de regeneração, ligando a questão da pandemia a uma situação de expiação coletiva e assim por diante. E muitas mensagens também entrando nesse campo da polarização ideológico-política que se fez aqui no nosso Brasil. Nós espíritas temos que tomar muito cuidado com essas mensagens, muitas sequer assinadas, ou como se pertencesse a um coletivo de espíritos e recebidos por um coletivo de médiuns em instituições que seriam mais espiritualistas do que verdadeiramente espíritas. E temos que tomar cuidado, porque quando estudamos o espiritismo, nós vemos que temos algumas ferramentas muito importantes para analisar as comunicações mediúnicas, as que vêm através dos médiuns, assinadas pelos espíritos, os que se encontram desencarnados. A primeira ferramenta é justamente o bom senso. E o bom senso nos diz que não podemos aceitar, de qualquer maneira,
sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de critério, toda e qualquer mensagem recebida por um médium. Porque sabemos que existe também o animismo, ou seja, aquilo que sai do próprio médium, do pensamento do médium. Nós também sabemos da existência da mistificação, quando o médium finge que está recebendo uma comunicação mediúnica, mas na verdade não tem um espírito comunicante. Nós também sabemos que muitos espíritos inferiores, pseudo-sábios, tentam passar coisas, informações nas mensagens para nos enganar, ou seja, informações que não são verdadeiras. Então, a simples utilização do bom senso já nos diz que tudo tem que passar por análise. E nada pode ser aceito só porque vem através de um espírito. Mesmo que tenhamos uma boa confiança com o médium. Então, a primeira ferramenta é o bom senso. A segunda ferramenta que Allan Kardec nos entrega é que tudo tem que passar pelo crivo da lógica. Ou seja, isso que está escrito aqui na mensagem é lógico? Tem base doutrinária? Ou seja, pode ser comprovado dentro das obras da codificação espírita? Tem uma base científica? Então, nós vamos utilizar bom senso, a lógica e a razão. São três ferramentas que são unidas, que trabalham juntas. Bom senso, lógica e razão. O que diz a nossa razão em relação àquele dizer, aquele conteúdo? E, finalmente, uma quarta ferramenta, e muito importante, que é utilizar a universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, tem algum outro espírito, através de outro médium, em outra localidade, dizendo a mesma coisa, passando a mesma informação? Se não tiver, nós temos que receber a mensagem com reservas. Temos que guardá-la e aguardar as manifestações dos espíritos, manifestações essas que devem ser espontâneas, não provocadas por nós. E aí então vamos aguardar para ver se os espíritos, de uma forma geral, estão falando a mesma coisa, ou se, pelo contrário, outros espíritos desmentem aquela mensagem que recebemos. E aí o médium, assim como o dirigente espírita, todos precisam ter a humildade de saber receber as críticas. E a bem da verdade, nós temos aqui que dizer que boa parte, quase que a totalidade dessas mensagens ao longo da pandemia, ligando então essa mesma pandemia a questões ideológicas, políticas, apocalípticas e assim por diante, quase todas elas nós pudemos rejeitar, porque não estavam de acordo com os postulados, os princípios da própria doutrina espírita. E muito cuidado, portanto, nós temos que tomar, porque, infelizmente, nós estamos, assim, com o dedo nervoso na rede social e no aplicativo de mensagens, e logo saímos a compartilhar. Mas não temos que fazer isso. Recebemos, seja lá de quem for que tenha enviado, calma. Leitura atenta, pensar sobre as frases, os parágrafos, o que o espírito de fato está dizendo. Pegar, então, a codificação espírita. Bom, vamos ver se isso aqui tem a ver
realmente com os princípios do Espiritismo, com o que nós encontramos nas obras de Allan Kardec, que são as obras básicas do Espiritismo. Vamos ver se através do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, que são dois médios tão conceituados, cujas obras psicografadas são muito estudadas. Vamos ver se temos alguma coisa em relação a isto que este espírito, através deste médium, está falando. Ah, mas isso pode levar tempo? Pode gerar dúvidas? Sim. Mas como diz Erasto em O Livro dos Médiuns, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Porque quando aceitamos uma falsa informação, a fake news, e espalhamos, compartilhamos pela internet, isso faz um estrago enorme. Porque depois, fazer uma publicação para desmentir, para mostrar erros, o estrago já está feito. Porque você recebeu, você compartilhou, outros tantos compartilharam, e isso tem um efeito multiplicativo enorme. E muitas pessoas não vão prestar atenção na sua outra postagem, ou seja, aquela que venha então mostrar os erros daquela comunicação e pedir desculpa pelo compartilhamento. Então, se o seu compartilhamento atingiu de imediato 10 pessoas que também compartilharam a mensagem, a sua segunda postagem talvez só consiga atingir metade dessas pessoas e que irão então compartilhar. Então o estrago está feito. Por isso Erasto nos faz essa recomendação. Na dúvida, é melhor rejeitar. Na dúvida, é melhor não compartilhar. Na dúvida, é melhor guardar, reservar e deixar que o tempo venha nos dizer da verdade ou da falsidade do conteúdo daquela mensagem. Aliás, vamos ressaltar aqui sempre a importância de analisar o conteúdo. O mais importante não é a assinatura do espírito ou o nome do médium ou a instituição espírita onde a mensagem foi recebida. Tudo isso tem um valor reduzido. Allan Kardec e os espíritos superiores sempre nos solicitaram e continuam a solicitar que precisamos analisar o conteúdo. O conteúdo da mensagem mediúnica é tudo. Não o nome. Nomes não interessam. Nem locais, nem circunstâncias. Conteúdo é o que importa. Então, vamos analisar. Mas por que tantos médiuns, por esse nosso Brasil afora, receberam tantas mensagens e vivem aí publicando? Bem, nós temos algumas questões de relevância nesta situação. Primeiro, que é a questão da vaidade. Vaidade e orgulho. Muitos querem, de fato, aparecer, serem famosos, terem fama, serem falados, serem procurados. E os espíritos inferiores aproveitam desses médiuns que não se tem trabalhado a humildade. Médium é o intermediário, é a ponte, não é o autor. O autor da mensagem é o desencarnado, é o espírito. Como nos lembrava Chico Xavier, quando as pessoas iam lá abraçá-lo, agradecer, e dizia, não tem que me agradecer. Eu sou apenas o carteiro. Aquele que entrega a carta, entrega a mensagem. Nada mais do que isso. Eu psicografei mais de 450 livros, mas apenas fui o intermediário do
pensamento dos espíritos. Eles são os autores. Eles é que merecem os elogios, os prêmios e assim por diante. Eu sou o médium. Nada mais do que isso. E procurando ser o médium que menos atrapalhe para que os espíritos possam trabalhar a nosso benefício. Portanto, sou o carteiro. O carteiro que entrega as mensagens. Então, todo médium precisa entender isso. Por isso, ele precisa se trabalhar no campo da humildade. Combater em si o orgulho, a vaidade, que podem levá-lo à fascinação. A fascinação é muito perigosa, é o segundo estágio da obsessão. E nós percebemos quando o médium está fascinado, a partir do momento em que ele rebate toda e qualquer crítica que venha a ele. E considere que aquilo que o seu guia espiritual fala é que está sempre certo. São os sintomas muito claros, aliás, da fascinação. E fascinação é processo obsessivo. E médium fascinado precisa ser afastado das reuniões mediúnicas, porque não se pode confiar nas comunicações que venham através dele. Portanto, humildade. E quando falta a humildade, aí nós temos o médium que quer ficar no palco, quer ficar diante dos holofotes. Segundo, nem todo médium é um médium literário. Isso é muito bem estudado em O Livro dos Médiuns e muito bem estudado também pela nossa querida Ivone do Amaral Pereira, a nossa querida médium que deixou exemplos de mediunidade educada, disciplinada, que todos nós temos que seguir. Aliás, deixo aqui a recomendação para a leitura atenta, o estudo de duas obras magistrais de Ivone Pereira, que são os livros Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Leitura imperdível e obrigatória para se conhecer a mediunidade. Então, nem todo médium é apto para receber livros, mensagens mais extensas, de cunho filosófico, romanceado, e assim por diante. São poucos os médiuns efetivamente literários. Então, que o médium entenda que o seu trabalho na reunião mediúnica, o seu trabalho humilde, sem aparecer, é um dos mais importantes no campo da mediunidade. Porque é o médium que está apto a receber os espíritos sofredores, necessitados de esclarecimento, de orientação. Ele é o médium capacitado para receber as mensagens de consolo e orientação dos guias espirituais. Esse médium que não aparece, que não tem o seu nome publicado em livros, é considerado um médium da maior importância pela espiritualidade superior. E médium não precisa ficar conhecido. Allan Kardec sabia disso. E obedecendo às sábias instruções dos espíritos superiores, na maioria das vezes, tanto no Livro dos Médiuns quanto na Revista Espírita, omitiu o nome dos médiuns, dizendo apenas médium senhor M, médium senhora C, e assim por diante. Porque o nome do médium não é importante. Aliás, e o nome do espírito, quantas comunicações que nós recebemos e que estão publicadas na codificação espírita, apenas assim, um amigo espiritual, o guia familiar do médium, espírito K. Nós temos várias mensagens.
assim, assinadas assim, ou simplesmente José. Só, nada mais do que isso. Um nome comum. Quem é esse José? Nós simplesmente não sabemos. Mas o que importa é o conteúdo. E o conteúdo é maravilhoso. O conteúdo é muito bom. Como pode vir simplesmente assinado o espírito Laura. E nada mais do que isso. E são tantas Lauras, tantos Josés. Porque os espíritos não estão preocupados com os seus nomes, nem fazer identificação em relação a quem foram em vidas passadas. Eles estão preocupados com a orientação moral, com as revelações profundas, dignas, nos todos os campos, em todas as áreas do conhecimento humano. Portanto, preocupação de conteúdo, não de nomes. E o médium precisa entender isso, assim como os dirigentes do centro espírita. E por que os espíritos haveriam de fazer revelações bombásticas a respeito da pandemia, a respeito do mundo de regeneração, a respeito dos embates políticos, ideológicos, que são um problema nosso? E por que nós haveríamos, durante a pandemia, de apenas receber revelações? Nós já temos tudo na codificação espírita e nesse manancial que não dá nem para quantificar e qualificar, que são as obras recebidas por Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, Raul Teixeira, entre outros. Porque nós temos uma literatura espírita mediúnica e não mediúnica de estudo que ultrapassa os milhares de livros. Que revelações estamos ainda a querer receber? Nós precisamos fazer a nossa parte, que é estudar, compreender e aplicar. Vivenciar em nós mesmos o Espiritismo, que revive os ensinos morais de Jesus. Então, como verdadeiros espíritas, precisamos passar toda e qualquer mensagem de natureza mediúnica, espiritual, por análise. E se tivermos que questionar o espírito, nós temos que questionar. Relatemos aqui um caso, sem citar nomes, em respeito a todos os envolvidos, de um médium que recebeu diversas mensagens formatadas num livro de um determinado espírito, e esse espírito, nas suas revelações, fez colocações que colidiam com determinados princípios da doutrina espírita. Pois bem, foi encaminhado ao médium uma série de questionamentos para que o espírito respondesse. O médium informou que a resposta do espírito é que ele tinha muitas atribuições, muitas atividades no mundo espiritual. E por conta dessas atribuições e atividades, ele não tinha tempo para responder às indagações formuladas a ele a respeito do conteúdo daquele livro. Ora, um espírito superior jamais se constrange em relação a questionamentos. Pelo contrário, ele os solicita e agradece e se coloca de imediato para responder, para fazer esclarecimentos necessários.
as nossas dúvidas. Quando um espírito se recusa a responder perguntas, isso já é indício de inferioridade. Já mostra que esse espírito não é elevado, porque está se recusando a um diálogo, a responder perguntas. E quando ele diz que o que ele escreveu são novas revelações, aí então é que nós temos que desconfiar, porque as tais novas revelações estão batendo de frente com os princípios que formam o Espiritismo, com todas as revelações, com todos os ensinos já feitos desde Allan Kardec. Novas revelações devem ampliar o conhecimento e não bater de frente com ele. Então, percebemos um médium fascinado e um espírito enganador. Mas muitas pessoas aceitaram a tal obra, divulgaram o livro. Então, mostraram ignorância dos princípios doutrinários, de que precisamos passar todas as comunicações pelos crivos do bom senso, da lógica, da razão, da universalidade do ensino dos espíritos. E também passar as comunicações com seu conteúdo pelo crivo dos princípios básicos que formam o Espiritismo. Como aceitar uma colocação de um espírito que colide frontalmente com toda uma explicação que está lá em O Livro dos Médiuns? Ah, mas o Livro dos Médiuns está ultrapassado. Afinal de contas, o Livro dos Médiuns é lá dos meados, da metade do século XIX. Não, o Livro dos Médiuns não está ultrapassado. O Livro dos Médiuns fincou as bases da mediunidade, da ação dos espíritos sobre a matéria. Bases essas confirmadas e reconfirmadas, não apenas pelas mensagens dos espíritos, mas pelos estudos, pelas observações de caráter mesmo científico, realizados por diversos autores e pesquisadores. Então, uma nova revelação não pode vir agora e simplesmente dizer, olha, o que está lá no Livro dos Médiuns está errado, porque, na verdade, agora é isto. Isso não existe. A codificação espírita é a base do edifício doutrinário do espiritismo. A partir disso, nós vamos apenas ampliar a construção, porque o espiritismo é doutrina evolucionista. E sempre que a ciência trouxer algo novo, comprovado, o espiritismo acatará. Então, quando uma revelação mediúnica espiritual trouxer algo novo que amplia os conceitos, amplia o que já nos foi trazido anteriormente, obviamente que o espiritismo vai, então, pegar essa revelação e colocar no seu edifício doutrinário. Mas, do contrário, tem que rejeitar. Que os médiuns, nestes tempos de pandemia, entendam que atuando no centro espírita ou atuando de forma particular no seu lar, em dia e horário reservado para isso, entendo que os princípios do espiritismo serão sempre os mesmos de antes da pandemia e que continuarão os mesmos pós-pandemia. E que todos nós espíritas entendamos que precisamos continuar a estudar o espiritismo, compreender o espiritismo, viver o espiritismo, e que não podemos aceitar qualquer mensagem só porque ela vem de um espírito, somente porque ela foi recebida por um médium.
Precisamos utilizar as ferramentas tecnológicas ligadas à internet, ao mundo digital, com critério, porque tudo aquilo que divulgamos é o que chegará no coração e na mente das outras pessoas. Portanto, tomemos os devidos cuidados e façamos, então, o bom uso da mediunidade para a evolução e transformação moral nossa e de todos os nossos irmãos e irmãs em humanidade. Agradeço por esta oportunidade de estar com vocês, de termos feito estas reflexões para que assim possamos cada vez mais melhor divulgar o Espiritismo e melhor trabalhar a mediunidade. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e tenhamos paz em nossos corações. Muito obrigado. Do livro Verdade e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, editado pela Federação Espírita Brasileira. É o capítulo 12, que tem como título Prece a Jesus. Senhor Jesus, auxilia-nos a não somente saber, mas também a sentir e compreender. Ampara-nos, Senhor. Queremos Tua voz a falar-nos de Deus dentro de nós. Não nos deixes ao léu na crença em vão. Auxilia-nos, Mestre, a Te encontrar em nosso próprio coração. Emmanuel.